Ora, mais uma vez, boa noite. É um prazer ter-vos aqui esta noite. E quem é que se lembra da última vez que eu compartilhei convosco a palavra? O que é que eu falei? O pastor Chaves não podia deixar de se lembrar, por causa da... Ele gosta muito do hino da mensagem da cruz. Eu falei sobre a mensagem da cruz, aquilo que nos leva, que levou Jesus até à cruz, durante a cruz. E hoje eu queria dar seguimento a essa mensagem. Quero falar sobre o véu, o milagre da cruz. Entre aquilo que se passou, que foi a morte na cruz e a ressurreição de Jesus, ainda há muito para ver. Ainda aconteceu muita coisa. Porque as pessoas falam, Jesus foi à cruz, ele subiu o Calvário até ao Monte das Caveiras, foi crucificado e depois ressuscitou ao terceiro dia. E passam quase o mais importante que aconteceu entre a morte, como eu disse, e a ressurreição. Deixa-me só fazer uma oração, vamos baixar as nossas cabeças. Querido Pai Celestial, nesta noite eu te agradeço por me dares o privilégio de compartilhar a Tua palavra, Senhor. Te peço, Senhor, que santifiques a minha mente, a minha boca, que fales ao meu coração aquilo que eu tenho que falar nesta noite e a palavra que Tu colocaste no meu coração, que ela seja íntegra naquilo que eu vou falar. Que eu não me desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas seja focada naquilo que eu vim para falar e o recado que me deste. Querido Deus, eu te peço que me guies do início ao fim, para que eu possa ser um oráculo neste lugar, um vaso de honra, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Mateus 27. Uma coisa que eu amo na palavra é o Novo Testamento, porque o Velho Testamento é apenas um livro de histórias. Se calhar vou chocar algumas pessoas que gostam. Eu também gosto do Velho Testamento, adoro Salmos e algumas passagens. Mas Jesus veio para renovar a lei. O Velho Testamento é uma lei. E Jesus veio quebrar, destruir essa lei. Para os fariseus que se usavam da lei e só viviam pela lei e para a lei. E estavam mortos. Completamente mortos. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância através do Novo Testamento. Uma nova aliança. Porque até Jesus ir à cruz, o Velho Testamento ainda vigorava. A lei ainda estava sobre os cristãos. O Velho Testamento ainda estava legal sobre eles. Mas no momento em que Jesus expirou, nesse momento, o Velho Testamento fechou e veio surgir um Novo Testamento. Em Mateus 27, 45, desculpa, diz assim: e desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, porque me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe a beber. Estava a escarnecer completamente de Jesus. E estando ele ferido, como nós sabemos, imagina o que aquele vinagre fazia, ardia. E os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Jesus morreu ali. E eis que o véu do templo se rasgou em dois,
de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Sabe, quando eu leio estas passagens eu fico arrepiada, saber que o meu Jesus sofreu isto tudo por mim. Ele nem me conhecia, não sabia quem eu era, mas ele sofreu por mim antes de eu nascer, sofreu por si antes de você nascer. No versículo 50, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Quando Jesus expirou, quando ele morreu, a 1,5 km dali, o véu rasgou-se. O sacerdote entrava uma vez por ano, e nós vemos isso pelo Velho Testamento, que é importante. Quero ressalvar aqui que o Velho Testamento é importante. Eu não disse que não era importante, eu disse que o Novo Testamento era mais importante. O sacerdote entrava uma vez no lugar santíssimo para expiar o pecado do povo, e era amarrado com uma corda. Porquê? Porque antes de ele ser amarrado com uma corda, uma vez estava lá um sacerdote, coitado, começou a ter um ataque cardíaco, e como ninguém podia entrar lá dentro, tinham medo, porque morriam, só o sacerdote tinha permissão para entrar, então ninguém entrava, e o homem ia ter ali um ataque e ninguém entrava, e o homem ia morrer e ninguém entrava, com medo. E então colocou-se uma corda para que quando o sacerdote estivesse imenso tempo dentro do lugar santíssimo, pudessem puxá-lo. Tudo isto é religião, irmãos. Tudo isto é religião. Porque Jesus veio para destruir tudo isso. E nós já vamos ver como. Eu quero lhes falar um bocadinho do tabernáculo. E se tivesse a falar do tabernáculo, como eu gosto de falar, não havia uma hora só. Eu adoro falar sobre o tabernáculo. Gosto de perceber o porquê das coisas. Gosto de perceber porque é que eu estou num átrio, num lugar santo e num lugar santíssimo. Porquê? Porquê é que tem que haver estas 3 fases para entrar na presença de Deus? Mas isto não é cronometrado. Depende daquilo que eu estou a fazer. Não tem que ser cronometrado. Agora, espera aí, que são 5 minutos para entrar no lugar, nos átrios, depois mais 5 minutos para o lugar santo, e daqui a mais não sei quanto tempo no lugar santíssimo. Não. O tabernáculo foi ordenado a Moisés, quando ele estava num monte, que construísse um tabernáculo. O tabernáculo é uma tenda móvel com vários compartimentos que manifestava a presença de Deus. Imagina uma nuvem. Ela está aqui, vai-se mexendo, vai-se mexendo. E imagine que essa nuvem é a presença de Deus. O tabernáculo era isso. E estava dividido em 3 fases. No átrio, que era a porta de entrada, o altar do holocausto e a pia da lavagem. O lugar santo, que é onde havia a mesa dos 12 pães da proposição, que manifestava as 12 tribos de Israel. E Deus simbolizava esse pão. Os 7 candeeiros de ouro, que são os 7 Espíritos de Deus, a luz de Deus. E o lugar santíssimo, que era onde estava o véu entre o lugar santo e o lugar santíssimo, que separava estes 2 compartimentos, digamos assim. Havia o lugar santo e o véu separava o lugar santo do lugar santíssimo. E dentro do lugar santíssimo estava o incensário, a arca da aliança
que é manifesta pela glória de Deus, pelo Shekinah de Deus, e os 2 querubins de ouro maciço. O sumo sacerdote imolava o cordeiro no altar do holocausto, lavava-se na pia da lavagem, comia os pães, acendia o candeeiro para iluminar o caminho até ao lugar santíssimo, e aspergia o sangue do animal para assim expiar o pecado do povo. E era assim que faziam. Era este ritual que faziam. Todos os anos havia este ritual. E o povo, pronto, ia para casa todo feliz, porque os pecados já estavam expiados e estava tudo bem. E o desgraçado animal é que morria e que era sacrificado. Mas havia um véu que separava. É nisto que ele quer centrar, é no véu. O véu, para quem não sabe, era feito de linho fino. Eu aqui não tenho nenhum cortinados, mas imagino que tinha aqui vários cortinados. E por mais que eu enrolasse, eles enroladinhos até podíamos subir como se fosse num apartamento, subir de um apartamento ao outro. Mas este véu era muito mais forte que qualquer cortinado que nós possamos ter ou que possamos imaginar. E ele tinha 30 centímetros de espessura, o véu. Tinha 40 côvados de altura, ou seja, 18 metros. E 9 metros de largura. Nem 2 juntas de bois, de um lado ao outro, e juntas é carroças, 2 juntas de bois conseguiriam rasgar aquele véu. Porque ele era tão forte, que não era qualquer homem que podia rasgar aquilo. O véu pesava 2 toneladas. 2 toneladas. E só uma força sobrenatural poderia rasgar aquele véu. O véu significava separação entre Deus e a humanidade. Então toda a gente sabia que Deus estava naquele lugar. E só o sumo sacerdote tinha o privilégio de estar na presença de Deus. E o povo ficava do lado de fora. Não tinha esse privilégio. Este véu ocultava a presença de Deus. Deus estava em oculto entre o santo e o pecado. Era o que este véu representava. Em Romanos 3:23, não precisam de abrir, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Separados estão da glória de Deus. Então eles estavam separados da glória de Deus. Então agora nós vamos ver o que é que Jesus fez na cruz. O que Jesus realizou ao ser crucificado. No versículo 52 em Mateus, que nós estávamos a ler, diz assim: e abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Eu não sei quem é que poderia estar aqui nesta altura, sei lá, Abraão, Adão, Noé, Daniel. Deus fala dos santos, mas não diz quem é. Mas não é isto que importa. O que importa é que o milagre mais poderoso é que toda a separação entre os homens e Deus só pode ser resolvida de Deus por um só homem, Jesus Cristo. O véu foi rasgado de alto a baixo, diz assim, e eis que no 51, vejam lá, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo, veio do alto para baixo. Só pode ser solucionada do céu para a terra, só pode ser manifesta do absoluto para o relativo, do eterno para o temporal. Nada acontece entre nós se não for de cima para baixo. Senão estamos a inverter tudo. E há muitas pessoas que invertem tudo. Querem ser elas a mandarem Deus, querem ser elas a fazer as coisas. Isso não é
cristianismo. Isso não é o sangue do Cordeiro que foi crucificado na cruz. Isso é religião. E nós não vivemos segundo a religião. Vivemos segundo o cristianismo, segundo aquilo que Jesus fez por nós. A religião põe o véu e tira o véu. A religião diz quem entra e quem sai. A religião diz quem pode servir e quem não pode servir. A religião diz quem pode pregar e quem não pode pregar. A religião fecha o caminho. Não permite a entrada do homem comum à presença de Deus. Na religião tudo tem de ser determinado por aqueles que a controlam e a definem. Em Cristo na cruz estabelece que nenhum homem é mais mediador que Jesus Cristo. Nem nenhum pai, nem mãe, nem pastor, nem sacerdote, nem nada. O único mediador que nós temos entre Deus, o Pai, e nós é Jesus, mais ninguém. Então, por que é que você está sempre a pedir oração ao pastor, sempre a pedir oração àquele, e quando vem um pastor novo, vou pedir a mesma oração que pedi ao pastor, vou pedir a este também? Porquê? Você tem o poder de pedir essa oração a Deus. Deus nos fez com poder para sermos nós a orar. Eu quando tive a Matilde, eu fui teimosa. Fui muito teimosa porque quis como é que chama a anestesia? Epidural. E o Marco perguntou assim: mas tu estás com dores? Não, mas vou ter. E eu sei que só aos 4 dedos é que se pode levar, até aos 4 dedos é que se podia levar epidural. E a médica entrou na sala e disse: mas você está com dores? Eu disse: não, mas vou ter, dê-me epidural. E elas deram-me epidural, porque eu pedi. Eu tive 10 horas em trabalho de parto. Num 5º filho, tive 10 horas em trabalho de parto, o que não é normal. A menina não descia. E eu virei para ele e disse: opa, tu tira-me disto. Eu gritava para ele me tirar daquilo. E ele disse: eu vou orar, vou pedir à pastora para orar. Na altura, uma pastora que é a madrinha dela: eu vou pedir à pastora para orar. E ela não atendia. Até que ele sentiu no coração como Deus lhe dizer: mas espera aí, eu não te dei o poder a ti para orar. E ele chega ao pé de mim e diz: olha, a Sandra não atende. Eu não atende! Não atende, mas eu vou orar por ti. E eu fiquei descansada, porque eu não estava com cabeça para orar sequer. As dores são insuportáveis. E ele orou por mim. A médica entra e diz: olha, nós vamos lhe tirar a anestesia. Eu disse: não, agora não. Tive tanto tempo com a anestesia, agora vamos tirar a anestesia. Temos que tirar a anestesia, senão o bebê não desce. Foi segundos, irmãos. Segundos. Eu quase que fui com a perna. Eu fui a correr para o bloco, já ia com ela com a cabeça de fora. Ai, credo. O que é que aconteceu? Desliga isso. Obrigada. Isto foi o nascimento dela. Que é para nós... é para quem está a dormir. Mas isto para dizer o quê? Que Deus deu-nos este poder. Deus deu-nos este poder para nós orarmos, para irmos contra o inferno, para irmos contra principados, potestades. Deus deu-nos poder. Você tem que pensar, não pode pensar pequenino. Eu não vou dizer a palavra que devia dizer, mas eu estou zangada com os portugueses nos Jogos Olímpicos. Estou zangada, porque eles pensam pequenino. O que é isto? Será que o Fernando Santos precisa de ir para lá para falar de Deus? Nós estamos aqui, vamos tentar chegar ao fim, vamos tentar ficar qualificado. Qual tentar? Nós temos que pensar grande. Eu quero ganhar. Foi assim que a Telma foi com ela na cabeça. Foi para ganhar. Isto para falar da nossa convicção. Nós como cristãos temos que ganhar. Temos que saber o que queremos. Não podemos ser moles. Não podemos deixar que o diabo ganhe terreno na nossa vida. Um dia destes eu estava na praia com uma amiga da minha filha. Estávamos na brincadeira. Ela sentiu-se mal e desmaiou na praia. E eu orei por ela. Pensa que eu fui... João, pastor João. Estou. Pastor João.
O pastor João está aqui para nos ajudar, mas nós temos que ser independentes. Senão, quando você estiver sozinho, como é que você vai fazer? Não se vai lembrar daquilo que Jesus fez na cruz. Foi em vão que o véu se rasgou? Não foi em vão que o véu foi rasgado. O véu foi rasgado para você participar da presença de Deus, para você estar num lugar santíssimo. Em Cristo na cruz estabelece que nenhum homem é mais mediador que Jesus Cristo. Como eu disse, nem Pai, não há homem nenhum. Hebreus 7, 26. Hebreus 7, 26. Deixe estar em Mateus na mesma. Ponha lá um dedo em Mateus 27, que não vamos deixar de falar neste versículo. Em Mateus 7, 26, diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote. Hebreus. Eu disse para não deixar em Mateus. Hebreus 7, 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Que sumo sacerdote é este? Jesus Cristo. Porque não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo a si mesmo. Ele fez isto uma vez já na cruz. Ele fez este sacrifício. E porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para si. Em casa, leia o versículo todo 8. O versículo 8. O capítulo 8, desculpem. O salário celestial está no nosso coração. Qual é o homem que vai entrar dentro do meu coração? Eu não posso permitir que nenhum homem possa entrar aqui dentro. Ninguém pode entrar aqui dentro e ser mediador entre mim e Deus. O meu coração, o único mediador é Jesus Cristo. Eu convidei-o há mais de 20 anos a entrar no meu coração. Eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. E nesse momento eu rasguei o véu que estava entre mim e Deus. Tudo aquilo que eu fiz antes foi rasgado, foi destruído, e uma nova vida começou na minha vida. E a partir daquele momento Jesus começou a escrever a minha nova vida no livro da vida. E no meu coração está Jesus Cristo, que é o meu mediador, é aquele que é entre mim e Deus. Quando eu vou a Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu vou à presença do Pai. Em nome de Jesus. Não há mais ninguém, ouça, mais ninguém. E você não deve ser pequenino a pensar que você não presta, que você não serve para nada, porque isso é a religião que põe isso na sua cabeça. O nosso Deus não nos deixa pensar assim. O nosso Deus não nos deixa pensar assim. Não é, amor? Ainda hoje Deus falou contigo sobre isso. E ele pensou, isto é da minha cabeça. Foi uma coisa que Deus lhe disse. Ele pensou, isto é da minha cabeça. Isto não é Deus a falar. Eu não posso pensar grande. E Deus disse, não, sou eu mesmo a falar contigo. Sou eu mesmo a falar contigo. Quantas vezes nós pensamos que é da nossa cabeça e é Deus a falar connosco? Então quando é assim, pare. Como diz aquela coisa para passar o comboio, pare, escute e olhe. E Deus falará ao seu coração. Você não pode pensar que é um miserável. Não. Você foi escolhido entre 6 bilhões, como disse o pastor no domingo. Foi escolhido entre tanta gente rica, tanta gente com uma sabedoria, se calhar, a nível académico, maior que a nossa, com pessoas conhecidas em todo o mundo. Nós fomos escolhidos para estar na presença de Deus, para estar na presença de Deus, o Pai. Antigamente era só o sumo sacerdote que podia estar. Agora somos todos nós.
A porta está aberta para todos. A religião diz que não, mas Jesus diz que sim. A porta está aberta para todos. No versículo 51, veja aí: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. A terra tremeu, a terra não suportou a presença de Deus. A terra deu de si. A terra tremeu, as pedras fenderam-se. Já viu o que a presença de Deus faz? Você não consegue fazer isso, mas Deus faz. No versículo 52 diz: e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E aqui, muitos corpos, não se sabe de quem são, porque fala de muitos corpos. O grito da cruz ressuscita os mortos. O grito da cruz que Jesus fez na cruz, quando expirou, ele gritou. Esse grito ressuscita os mortos. Ressuscitou-me a mim e ressuscitou a si. Nós estávamos mortos e Jesus nos ressuscitou. Quantos mortos andarão lá fora para serem ressuscitados? Quando a voz do Cordeiro entra em nós, não importa quem somos, não importa o que você é, ele rasga o véu. A cruz acaba com os nossos pecados. A cruz abriu as portas, rasgou todos os véus. A cruz deu-nos poder para sermos nós a orar pelas nossas causas. Então, tome a cruz como exemplo. Tome a cruz na sua vida como o seu farol. Tome a cruz na sua vida, como eu disse na sexta-feira anterior, haviam 3 cruzes. A do meio, onde Jesus estava, simbolizava a salvação. A cruz da esquerda, onde estava aquele ladrão que não se arrependeu, simbolizava o pecado, a vida, a morte eterna. Estava-me a faltar a palavra. E a cruz da direita, onde estava aquele ladrão também, com os mesmos pecados que estavam da esquerda, estava o da direita, mas o da direita reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador. E esta cruz é a cruz do arrependimento. Nós temos que nos focar na cruz da salvação, porque já não estamos na cruz do pecado eterno, nem na cruz do arrependimento, mas na cruz da salvação. Temos que nos focar no meio, na cruz que nos leva até Deus, o Pai, até ao alto. Esta é a cruz da salvação. Ouça, Jesus está às portas. Nós já ouvimos isto há mais de 20 anos, mas cada vez nós vemos mais o cerco a apertar, mais os sinais, vemos mais os sinais, cada vez estão mais explícitos. Quando vemos o novo presidente dos Estados Unidos ou de outro sítio qualquer, dizemos logo: é o anticristo, é o novo Papa, é o anticristo. Mas não sabemos quem é o anticristo, porque não nos é revelado a nós. Não sabemos quando é os fins do tempo, porque não nos é revelado a nós. Porque nem o próprio Jesus, o Espírito Santo, conhece, porque não nos é revelado. E o Espírito Santo revela-nos a palavra, para que ela seja rema na nossa vida. A palavra tem que ser rema na nossa vida. Então, chegue-se mais perto da cruz. Quando eu, a semana passada, deixa-me beber um bocadinho de água, peço desculpa. Paulo, tens aí aquela imagem das 3 cruzes? Faz favor. Queria que nós contemplássemos este cenário
que eu pedi ao Paulo para projetar o cenário quando Jesus foi crucificado junto com os ladrões. Você olha para este cenário e de longe não percebe quem está na cruz. De longe nós não percebemos quem está na cruz. Vemos 3 homens crucificados na cruz. Mas à medida que nos vamos aproximando, nós vamos vendo quem está na cruz. E quanto mais perto nós estamos, mais perto nós vemos a diferença dos 3. E você, quanto mais perto estiver da cruz, vai se focar em Jesus. Pelo maltrato que ele tinha, da forma como ele estava vestido. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus Cristo, mais nos aproximamos da sua palavra, mais o conhecemos. Quanto mais nós nos aproximamos da palavra, da Bíblia, quanto mais nós lemos a Bíblia, mais vamos conhecendo a Deus. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pelo véu que rasgaste. Te agradecemos, ó Deus, por teres rasgado o véu e nos teres permitido entrar na tua presença. Nos teres permitido tomar o lugar do sumo sacerdote e podermos ser nós a estar na tua presença. Permitiste-nos entrar pela porta, Senhor. Entrar no átrio, no lugar santo e no lugar santo dos santos. Oh Deus, eu te agradeço. Te agradeço, Senhor. Te agradeço, meu Pai. Eu entro no Santo dos Santos, por teu sangue eu posso entrar. A ti somente eu canto, ao grande eu sou, eu vim honrar. Eu adoro a ti, adoro a ti, eu adoro a ti, adoro a ti, pois teu nome é santo, santo, Senhor. Eu entro no Santo dos Santos, por teu sangue eu posso entrar. A ti somente eu canto, ao grande eu sou, eu vim honrar. Eu adoro a ti, só a ti, adoro a ti, eu adoro a ti, adoro a ti, pois teu nome santo, Senhor, pois teu nome é santo, santo, Senhor,
dos santos. A ti somente eu canto, ao grande eu sou, eu vim honrar. Adoro, adoro a ti, eu adoro a ti, Jesus, adoro a ti, eu adoro a ti, adoro, adoro a ti, eu adoro a ti, só a ti, adoro a ti, pois teu nome é santo, 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 Senhor, pois teu nome é santo, santo, Senhor, pois teu nome é santo, 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 Senhor, eu adoro a ti, eu adoro a ti, Jesus, adoro a ti, eu adoro a ti, adoro a ti, eu adoro a ti, Jesus, adoro a ti. Sabe, Deus está a contender comigo. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Se puderem vir todos, eu agradeço. Saia, venham aqui para o pé do altar. Santo, Senhor, pois teu nome é santo, 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 Senhor, eu adoro a ti, Jesus, adoro a ti, eu adoro a ti, adoro a ti, eu adoro a ti, meu Jesus, adoro a ti, eu adoro a ti, adoro a ti, pois teu nome é santo, 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 Senhor, pois teu nome é santo, 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 Senhor, pois teu nome é santo, santo, Senhor.
eu não te adorar, eu morrerei, Senhor. Eu fui gerado em ti, eu vim de dentro do teu coração. Eu sei que estás em mim, não posso te perder. Sem tua presença eu morrerei, sem te adorar eu morrerei. Preciso respirar tua presença, senão eu morrerei. Sem tua presença, sem tua presença eu morrerei. Sem te adorar, sem te adorar eu morrerei. Preciso respirar tua presença, senão eu morrerei. Oh meu Jesus, amado Jesus, amado Jesus, amado Jesus, meu amado Senhor, meu Jesus, obrigada por o que fizeste na cruz. Tu na cruz do Calvário não morreste só, Senhor, e não ressuscitaste só. Fizeste muito mais do que isso. Meu Jesus amado, glorifico o teu nome, glorifico a tua presença, porque sem ela eu morro, Senhor. Sem a tua presença eu morro, sem a tua palavra eu mortifico. Santo e poderoso Jesus Cristo, toca em cada pessoa aqui presente, Senhor. Que tu possas ir agora, Espírito Santo, e tocar em cada corpo que está aqui presente, em cada mente liberta, Senhor, em cada enfermidade sara no nome de Jesus, em cada coração que possas libertar, salvar, no nome e poderoso sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, o sangue que nos lavou, o sangue que foi expiado por nós, o sangue que nos tirou das trevas, que rasgou o véu para que pudéssemos estar aqui hoje e falar diretamente contigo, Pai. Pai, eu te dou graças. Pai, eu te louvo. Pai, meu Pai amado, meu Pai querido, Santo, Santo, Carabacera e Labajura, Xendara, Labajara, Sandara, Labajara, Quera, Labajara, Sandore, Labajara, Sendoro, Lobojo, Xindara, Sandara, Labajara, Orenianda, Sere, Kirianda, Labajara, de Sandoro, Labajara. Que a tua presença possa envolver cada pessoa aqui presente, que a tua paz possa exceder todo o entendimento, que a tua paz possa penetrar em cada coração aqui presente, porque todo aquele que está triste, tu os consolas, Senhor. Todo aquele que estava afastado, tu vais buscá-los. Todo aquele que necessita de uma palavra tua, tu os confortas. Santo é o teu nome, Santo.
uma pessoa e ore por ela e vice-versa. Junte-se a uma pessoa e ore. Eu vou repetir. Junte-se a uma pessoa, escolha uma pessoa e ore por ela. E vice-versa, que a outra pessoa também ore por si. Aleluia. Que Deus possa estar sobre vós. Que a paz de Deus esteja na vossa vida. Que Deus esteja sempre nos vossos caminhos e nunca se esqueça de levar a luz para incendiar o caminho.